Boa tarde, estimadas e estimados colegas. Hoje venho falar-vos de uma das competências que eu considero mais importantes neste período de Covid que vivemos. Trata-se de um período exigente que exige da parte das organizações respostas muito rápidas e muito eficazes. A competência a que me refiro é o sentido de urgência. E sentido de urgência não é meramente urgência. Sentido de urgência é criar um mindset de tipo do it now. É, aliás, habitual dizer na vida das organizações que as empresas grandes comem as empresas pequenas. Na realidade, não são as empresas grandes que comem as empresas pequenas, são as empresas rápidas que comem as empresas lentas. Ou, como nós dizíamos numa empresa farmacêutica em que eu trabalhei, não chega a fazer mais e melhor do que a concorrência, nós temos que o fazer principalmente antes da concorrência. O sentido de urgência tem exatamente a ver com isto, tem a ver com logo que é tomada uma decisão, ela é implementada de imediato. Todos conhecemos organizações que só têm 3 velocidades, devagar, devagarinho e paradas. Ora, estas organizações que não têm rapidez, que não têm velocidade, que não competem a uma velocidade que as outras competem, têm tendência para definhar e, mais tarde ou mais cedo, serem adquiridas pelas outras empresas. Ou seja, pelas empresas que são rápidas, que têm sentido de urgência. Como vos disse, o sentido de urgência não é meramente fazer as coisas rapidamente. O sentido de urgência é bem mais do que isso. O sentido de urgência é criar um mindset, é criar uma cultura que, depois de tomada uma decisão devidamente ponderada, ela é implementada sem hesitações e sem procrastinações. É implementada de imediato. Dir-me-ão, e se a decisão for errada? Então as empresas com sentido de urgência rapidamente as corrigem e rapidamente voltam a implementar as novas soluções. O sentido de urgência não implica que tudo que é feito seja bem feito. Implica sim que tudo aquilo que é feito é devidamente ponderado e logo decidido é rapidamente implementado. 3 características de empresas com uma cultura de sentido de urgência. Em primeiro lugar, são muito proativas. Não se limitam a reagir aos acontecimentos. Tomam as suas decisões antecipadamente e implementam-nas rapidamente. Em segundo lugar, trabalham muito com base em prazos, em objetivos, em prazos limite e são empresas normalmente muito claras sobre o tipo de objetivos e sobre os tipos de prazos que têm que cumprir e o que querem alcançar. E em terceiro lugar, têm uma cultura de medição. Medem tudo o que podem medir ou tudo aquilo que é relevante e utilizam essas medições para tomarem decisões. Mas como criar uma cultura de sentido de urgência? Não há nesta matéria, como em muitas outras, quando se fala de cultura organizacional, uma receita única ou uma receita milagrosa. Mas há alguns princípios que, sendo seguidos, podem facilitar a criação deste tipo de culturas. O primeiro, e muito importante, é o compromisso por parte do CEO e da equipa de gestão. Sem um claro compromisso por parte do CEO e da equipa de gestão, não há transformação cultural que se possa fazer. O segundo é o envolvimento das chefias, a formação e envolvimento dos líderes, das chefias intermédias, porque são elas que passam a mensagem para a base da organização. Sem este envolvimento, não é possível implementar nenhuma cultura. Se a empresa definir um conjunto de princípios e os líderes tiverem uma atitude completamente diferente, podem ter a certeza que as bases da organização vão seguir aquilo que os líderes fazem e não aquilo que a empresa diz. Em terceiro lugar, é preciso criar e olear um conjunto de processos e resolver um conjunto de bottlenecks que existem dentro da organização. Há normalmente muitos entraves a este tipo de cultura e esses entraves vêm de 2 lados. Por um lado, dos processos e há os chamados nós górdios que têm que ser desenlaçados e têm que ser resolvidos, e há também aquelas pessoas que normalmente se tornam um problema e um entrave a este tipo de cultura. Estes aspectos têm que ser resolvidos. O quarto aspecto é criar um sistema de medição que possa efetivamente medir
o sentido de urgência. Sem indicadores sobre o sentido de urgência, dificilmente se implementará de forma eficaz este tipo de cultura. E o último, mas não menos importante, o último aspecto é a criação de modelos de comportamento que, de alguma forma, levem outras pessoas a querer segui-los. E a melhor forma de o fazer é exatamente recompensar quem tiver atitudes claras de sentido de urgência. Recompensando estas pessoas, transmite-se à organização a mensagem de que o sentido de urgência é claro e que o sentido de urgência é importante para a organização e é o modelo que a organização quer seguir. Com estes 5 princípios, eu penso que, não sendo fácil, mas é possível criar uma cultura de sentido de urgência numa organização. Cultura é essa, para terminar, que é absolutamente fundamental nas alturas mais difíceis, nas alturas de crise ou nas alturas como vivemos agora de pandemia, em que as organizações têm que ser muito flexíveis e muito rápidas a responder. Boa tarde, voltarei dentro de uns dias.